Vamos conversar agora sobre se desejo e compulsão são gêmeos bivitelinos para Dostoiévski. Desejo e compulsão? Como assim? Deixa eu falar um negócio para vocês, gente, já no início dessa aula. Quem quiser colaborar aqui com o canal, pode dar. Vamos dando um like no vídeo, vamos curtindo esse vídeo, vamos disseminar esse vídeo pelas redes sociais para que nós possamos chegar cada vez mais e mais pessoas. Se você quer colaborar com o canal, pode dar um like no vídeo. Se você quer colaborar financeiramente com o canal, você pode ir embaixo aqui do super do chat. Você está no computador, está à sua direita, você está no celular, está embaixo do vídeo. Você pode clicar no retângulozinho com cifrão, mandar para mim, por favor, um super chat, que é uma pergunta paga, um super sticker ou se tornar membro. E aí você colabora aqui com o canal do YouTube. Quem fizer, olha aí, a Lenita, que hoje conversei muito com a Lenita na aula do Instituto Conhecimento Liberta. Um abraço para a Lenita, o pessoal do Instituto está aí. Valeu, Lenita. Então você pode apoiar o canal, tá bom? E aí o que acontece? O nosso querido Aristóteles, ou Aristoteles, como dizem os gregos, eu aprendi Aristóteles, Plátonas e Aristóteles, quando eu fui lá para Atenas, a primeira vez lá em fevereiro de 2007, ô cidade ensolarada, bonita, viu, gente? Gente, vocês que pensam, viu? Que faz uma diferença o contraste entre inverno. A gente no Brasil é sol, agora quando você pega um contraste inverno-verão, rapaz, dá aquele ânimo, hein, gente? O sol, ele dá aquela içada no ânimo, é uma coisa impressionante. E aí, gente, é o seguinte, ó, pediram um abraço para Curitiba. Valeu, Matheus, um abraço aí para Curitiba. O Matheus Vanim pediu um abraço para Curitiba e um abraço aí para Curitiba, né? E aí é o seguinte, o Aristóteles, lá na Ética Nicômaco, um livro muito importante, Nicômaco era o filho do Aristóteles, salvo engano, né? Então, ética para o filho dele, Ética Nicômaco. O Aristóteles, ele fala um negócio interessante sobre a natureza do prazer. E quem já se imbricou muito a natureza do prazer, em qualquer dimensão, sabe que a lógica de meios e fins acaba se subvertendo. Eu vou explicar isso para vocês já já. O Aristóteles dizia o seguinte, o prazer, ao invés de ele nos saciar, ele parece querer lançar mão de nós para jamais se saciar, para como que se alimentar de nós. Enquanto no início a gente imagina que está se alimentando do prazer, logo o prazer começa a se alimentar de nós. Olha a dimensão entre desejo e compulsão, prazer e addiction, e vício, digamos assim. Isso vale para uma série de imbricações sexuais, com entorpecentes, com álcool, e tantas doces e tantas outras coisas aí que nós poderíamos mencionar aqui. Para o Aristóteles, a dimensão salvífica não é a presença do prazer, a dimensão salvífica no sentido da felicidade e da alegria. Vejam vocês, é a ausência de dor. Enquanto para o Aristóteles o prazer ele é fugaz, ele é, digamos, negativo na sua realização, como é que eu vou dizer? Como é que eu vou contar parte dessa história para vocês? Eu tenho que fazer um recorte aqui na minha cabeça. Mas uma vez eu ouvi uma colocação que eu achei... Gente, o escritor e a escritora são verdadeiros compiladores de retalhos da vida. E uma vez eu estava lá em Cuba e ouvi uma colocação de um camarada que estava, né, um senhorzinho, um senhor ali, distinto, com seu chapéu Panamá, com o seu cigarro Coíba, seu cigarro, né, o seu charuto Coíba ali no canto esquerdo da boca. Ele pega num dia ensolarado ali em Cuba, no verão cubano, em julho de 2013, vira assim e fala assim, rapaz, você quer saber de uma coisa? A natureza do prazer parece uma gangorra, uma sub-baja em espanhol. Sub-baja, sobe e desce, né? A gangorra. Todo mundo já brincou de gangorra, né, gente? Quando era criança, né? E ele falou assim, aquilo que desceu, aquilo que supostamente foi saciado,
foi à terra, se satisfez, logo vai querer se alçar. E por si só, o prazer é uma força que vai nos levar, que vai fazer com que nós, ao invés de estarmos sentados e sentados na gangorra, com que nós sejamos o eixo da gangorra na qual, junto a qual o prazer se senta. Isso é muito interessante. Eu nunca me esqueci dessa colocação do senhor Habanero. E é muito inteligente porque aquilo que se arrefece logo se issa, ou pelo menos tem esse ímpeto. E aí a coisa pode começar a se alimentar daquele que pensa dela se alimentar. E por que o Aristóteles diz que a dor é positiva? Porque quem sente dor sabe o que é o abandono, sabe o que é o menisco, o menisco, sabe o que é a lombar, sabe o que é o nervo ciático, sabe o que é uma perfídia, uma traição e tantas outras dores assertivíssimas, físicas e ou psicológicas, né? Então Aristóteles falava que evitar a dor, a lá estoicismo, digamos assim, com laivos que se reverberariam até os estoicos, tinha uma dimensão de sabedoria. E a questão é que as personagens dostoiévskianas não poderiam ser menos aristotélicas. Aliás, se nós formos ali ao texto seminal também do Aristóteles, eu citei aqui a Ética Nicômaco, eu poderia falar para vocês aí da poética do Aristóteles, outro texto seminal. E o Aristóteles ele vai configurar uma tipologia de personagens bem representadas com uma dimensão grega de harmonia, de totalidade harmônica, de partes, como se fosse aquela figura do Leonardo da Vinci, bem a posteriori, do homem vetruviano, em que todas, ó, o homem vetruviano diz, né? Você pega aqui, por exemplo, ó, as duas falanges, ó, olha só aqui, ó. Primeira falange, segunda falange do meu dedo indicador. Quando eu ponho no meu nariz, que de pequeno não tem nada, vocês estão vendo aqui o nariz italiano aqui, dá certinho, ó. A extensão do meu nariz aqui dá com as minhas. Será que é aqui? É nesse aqui, ó, no dedo médio. Desculpa, gente, não quero fazer sinal feio para vocês. Dá aqui, ó, nas duas falanges. E outra coisa, você pega aqui a medida dos olhos, aí tem a reciprocidade também com a testa e duas medidas aqui, ó. Olha que interessante. E aí você vai vendo essas medidas do homem vetruviano lá do Leonardo da Vinci. O Aristóteles tinha uma dimensão de harmonia assim. Dostoiévski, nesse sentido, é um dos autores mais anti-aristotélicos da tradição literária, sobretudo nos seus momentos infernais. E é justamente em Dostoiévski que o desejo vai se fundir à compulsão, vai se fundir, vai se confundir, vai se fundir com a compulsão e vai se fundir à compulsão de maneira inconsútil, de maneira não desatrelável. Os dois vão dar um abraço de morte, aquele beijo dos náufragos, digamos, que estão ruindo, que estão fazendo elogio do próprio naufrágio. E eu tenho várias personagens para citar a vocês. A primeira delas, o Homem do Subsolo, sobre quem eu já falei muitas vezes nos meus cursos, como também aqui nas aulas mais panorâmicas do meu canal do YouTube. O Homem do Subsolo, muitas pessoas leem Memórias do Subsolo, essa novela genial de 1864, se identificam com o Homem do Subsolo. Gente, pelo amor de Deus, eu tenho comiseração pelo homem do subsolo. O homem do subsolo é uma pessoa trancafiada no seu próprio ressentimento. Gente, quem se alimenta da lama, o Nietzsche já dissera que quem olha para o abismo vê o abismo olhando para si. E quem se alimenta da lama vai acabar gostando da lavagem. Porque, gente, vocês já pensaram naquelas pessoas? Pensem aí comigo. Tem aquele tipo de pessoa, todo mundo já conheceu pessoa assim. Se é que já não foi assim em determinado período da vida, espero que isso seja superado. Se você já foi assim, pelo amor de Deus. Tem aquele tipo de pessoa, gente, que a pessoa começa a ter descrença com relação à vida das pessoas. Eu não acho que isso é sinal. Vejam, existe, principalmente quando a gente teve um pai, uma mãe, ou pais e mães, né, com a família expandida, muito benevolentes, muito bondosos. Vou até ligar aqui o ar, que a coisa tá brava por aqui, tá calor, hein, gente?
E aqui, né? Não sei como é que tá aí no Brasil, mas aqui ainda tá no verão, né? Até o dia 23 aqui tem mais uma semaninha aí de verão aqui aqui no hemisfério norte. Bom, quando a gente teve uma família amorosa, a gente busca encontrar na totalidade da vida, nos outros campos, essa mesma acolhida, amor, fraternidade. Às vezes a gente encontra, mas sabe que aí o deserto de gelo dessa realidade não é pequeno. Quantas vezes vocês estavam ali sentados numa sala de aula, ficaram anos e anos ao lado das pessoas ali a quem vocês encontravam a vida inteira? Da quinta série até o terceiro colegial, para usar a nomenclatura da minha época de estudos, né? Que era ensino fundamental 2, hoje, né? E ensino médio. Não, mas a gente falava ginásio e colegial. A gente falava assim naquela época. Pô, vocês encontraram as pessoas ali todo dia. Aí a hora que terminou o terceiro colegial, você falou assim: não, vai ficar tudo bem, eu vou continuar vendo essas pessoas. Vocês nunca mais. Às vezes se veem uma vez por ano, se muito, ou uma vez a cada 2, 3, 4 anos. Aí faz aquela confraternização, todo mundo promete que vai se ligar, vai se ver e não se vê. E assim vai ficando mais difícil. A gente sabe que é mais difícil fazer amizades mais profundas conforme a idade vai passando. Pode acontecer, mas é uma tonalidade. E muitas pessoas vão perdendo aquele afã, aquele sabor da vida, aquele aroma. E eu considero que quando a pessoa ela tem uma desilusão com relação à primeira ilusão que tinha em relação às pessoas, ela não está perdendo, ela está tendo uma dimensão mais lúcida. Porque é muito bonito ter, obviamente, pais amorosos, né? Uma família amorosa. Mas se o mundo fosse um mundo de amor, nós não estaríamos com governantes em muitos países como os que há, com esse grau de desigualdade. É fruto do quê? São frutos alienígenas? Não, é fruto do egoísmo. Maldade que o ser humano tem em abundância. Não tem só maldade, não tem só egoísmo, mas tem muito. Né? Esse é o fruto. E aí, gente, o fruto não, o tronco da árvore. O fruto é o que a gente está colhendo, esses malefícios todos. Agora, quando a pessoa consegue preservar um frescor, quando a pessoa passa a ser lúcida, vamos dizer, a pessoa não é ingênua mais, o que é muito importante. Muito importante. Inclusive, eu nunca vou me esquecer de que na Avenida Nevsky, em São Petersburgo, para onde eu espero voltar em novembro, como eu já falei para vocês, eu peguei um livro de aforismos do Mark Twain. Eu já fiz leituras de Vassoler, de aforismos do Mark Twain, esse grande escritor estadunidense. E o Mark Twain ele falava que o pessimismo é a parteira da sabedoria, que a dor é a parteira da sabedoria. Eu achei aquilo de uma profundidade muito interessante e dura, lógico. Mas pensemos bem. Você perder a ingenuidade primeira com relação às pessoas, entender que as pessoas podem não ter recebido o amor que as pessoas podem ter recebido em casa, que as pessoas podem se ressentir por isso e ficar muito tristes por isso e se perder por isso, e que tentar encontrar ali uma extensão do seio original, familiar, pode ser uma dureza, né? Então é uma questão aí complicada. Agora, quando se perde a ingenuidade primeira e se ganha a lucidez, isso dói. É um parto, é um renascimento. É como que tirar as escamas dos olhos e olhar a realidade com pálpebras menores, sem pálpebras, ver sem pálpebras. Mas é possível tentar manter aí esse frescor para falar, olha, nem todas as pessoas são assim. Eu me iludi, eu tive ilusões, mas eu quero buscar algo parelho, se não idêntico, mas parelho, que guarde um ímpeto pela vida, uma entrega, uma dimensão. E isso pode fazer com que a gente, na nossa caminhada, com que nós, na nossa caminhada, não nos alimentemos apenas da lavagem do ceticismo, dessa lama do ceticismo, e tentemos encontrar ali, digamos, isso até é uma colocação de Cristo lá das pérolas aos porcos, encontrar umas, não jogando ali para lavagem, mas tentar encontrar ali uma agulha no palheiro, ter verdadeiros encontros de entrega. Isso não é fácil, isso é difícil. Geralmente as pessoas se perdem pelo caminho. As pessoas muitas vezes, gente, quantas vezes num relacionamento
A pessoa está ali no relacionamento. Aí, porque houve uma briga, a pessoa tem vontade de ter um encontro amoroso numa determinada noite, não procura sua companheira, seu companheiro, por rivalidade, revanchismo. Quantas vezes isso acontece? Uma palavra atravessada. E essa coisa que parece pequena vai começando a corroer por dentro o relacionamento. E quando as pessoas, sobretudo se não tem uma dimensão de concessão, vão se dar conta, não conseguem mais encontrar o fio, o início da corrosão, da dor, do ressentimento, da verdadeira lagoa de mágoas que tem. O homem do subsolo, essa personagem triste, dura, ressentida por excelência de Dostoiévski, é um camarada que se alimenta da mágoa. Eu sempre digo o seguinte: quando vocês virem alguém criticando uma coisa, seja ela qual for, hein? Seja ela qual for. Quando vocês virem alguém criticando uma coisa e essa pessoa não se desvencilha dessa coisa, desse objeto criticado, essa, digamos, uma monomania, uma obsessão, vocês podem ter certeza de que existe um elemento projetivo de uma irresolução dessa crítica na pessoa mesma. O Nietzsche costumava dizer o seguinte: quem vive para derrotar o inimigo precisa do inimigo sempre vivo. Isso é uma verdadeira tragédia, né? Aquela pessoa que parece muito aguerrida, persistente, que se engalfinha, que vai pela causa e vai em direção, em determinado momento você pergunta: para que isso? Qual a dimensão? Sobretudo se a gente percebe a dimensão de ressentimento nisso. O homem de subsolo, ele diz que é muito superior intelectualmente aos demais. Ele é realmente uma personagem muito inteligente de Dostoiévski, erudita, filosófica. Só que por que ele está escrevendo as memórias dele? Se, é, se ele não dá pala alguma para os demais. Por quê? É a mesma coisa do Brás Cubas, essa grande personagem do Machado de Assis. Por que o Brás Cubas, né, que fala no capítulo das negativas, o último capítulo ali de Memórias Póstumas de Brás Cubas, capítulo curtíssimo, fechamento mesmo do romance. Não tive filhos, não transmiti a nenhuma criatura o legado de nossa miséria. É mesmo, cara pálida? Você você teve das negativas? Muito bem, por que você escreveu suas memórias póstumas? Para você ficar pilhando os outros? Ué, mas se você está pilhando alguém, você quer a atenção desse alguém. Porque se você tivesse tão alheio, indiferente ao destino da humanidade, primeiro que você poderia ter ido embora, né? O defunto autor já foi, ou o autor defunto, como no caso do Brás Cubas. Mas para quê? Da eternidade em que o Machado não acreditava, escrever um livro para fechá-lo com uma ode ao niilismo. Não havia ali, o livro não foi bem escrito, não havia amor no escritor escrevendo isso, estava querendo reconhecimento. E reconhecimento é uma forma de afirmação do mundo. Então, quando a gente vê uma pessoa muito ranheta e essa pessoa não consegue se desvincular daquilo de que reclama, talvez essa pessoa quisesse a atenção que aquilo de que reclama não lhe dá. Tem uma lógica paradoxal interessante que o Dostoiévski soube muito bem explorar nas suas obras. E o trágico do Homem do Subsolo é que ele teve a oportunidade de ter amigos, ele sentiu a comiseração de uma das mulheres mais nobres, mais dignas da obra de Dostoiévski, a personagem Lisa, ali das Memórias do Subsolo, que ao invés de, hoje em dia, né? Hoje em dia ninguém pode ser humano. Você não pode, gente, não tomem café, viu? Se tomar café, vai manchar o dente, e dente real não pode aparecer em rede social, tá? Por isso as pessoas têm que usar aí os filtros. Você não pode ter humanidade, você não pode ter mancha no rosto, você não pode ter vinco no rosto, não pode ter linha de expressão, essas aqui, ó. Não pode estar com o cabelo desalinhado, nem com barba para fazer, porque se você tiver, você é real.
E aí você não pode criar um teatro de marionetes, como a gente faz no currículo, para dizer que a gente é forte, que a gente é inquebrantável. Não pode ser humano. Percebe? Não é à toa, né, gente? Com esse grau de sociedade sociopatológica, com esse grau de maquiagem, que na verdade é um reboque, uma verdadeira couraça, impedindo que a gente lide com a nossa fragilidade, com a nossa insegurança, com a nossa dor. Não é à toa que as pessoas aí estão pedindo ajuda farmacológica, não é isso? Muita gente aí com ajuda farmacológica. A gente percebe ali essa dimensão. E o homem do subsolo, a Liz estendeu a mão para ele. Ele achou que essa mão estendida era não uma comiseração, uma irmandade, e sim o motivo para ele ser mais uma vez humilhado, achincalhado. Vocês percebem? Esse desejo, essa entrega, se você está ali lendo Memória do Subsolo, está falando, nossa, mas essa personagem é muito bacana. Sabe o que eu diria? Cuidado, porque o homem do subsolo é um cativo dos desejos que se revertem em compulsão, em prisão, em cárcere, cativeiro. Subsolo é o inferno do homem do subsolo. O subsolo é um tipo de. Vocês já conversaram? Uma pessoa que eu conheci da minha família, não vou falar quem, e não é nem da família próxima, no raio assim maior. Gente, eu me lembro muito, lendo Memória do Subsolo, eu me lembro dessa pessoa. Eu ligava para essa pessoa, até o barulhinho do telefone. Eu lembro como se fosse agora, eu estou falando de telefone, né? Hoje em dia ninguém faz ligação quase mais, né? Mas tinha o telefone fixo na época. O pessoal mais jovem não deve nem saber o que é telefone fixo, eu imagino. Telefone fixo, gente, não é da época dos dinossauros, é quase, mas é fim da década de 80 e 90 também. E tinha um telefone de discar. Aí você errava muitas vezes, ligava e errava, oh, meu Deus do céu. E tinha ligação que não se completava, que ficava mudo e tudo mais, né? E, e aí eu ligava para essa pessoa e fazia assim um barulhinho. Demorava para fazer a chamada. E quando a pessoa atendia, muitas vezes eu sentia, já pela forma como a pessoa atendia, se ela estava. A imagem que me vinha era um lago de água parada. Ou a imagem de naftalina, de uma pessoa que, se eu tivesse tido com essa pessoa uma conversa 5 anos antes, essa pessoa ia se lembrar do motivo que a fez ficar irritada naquele momento, e a vida seria retomada como se ela tivesse ficado estancada durante todo aquele momento. É muito triste isso. Vocês já conheceram pessoas que parecem a paralisia? Não são nem aquelas pessoas que trazem ali uma dimensão de dor, como se chupasse energia, como se fosse uma esponja, digamos assim. Mas é aquela pessoa pesada, com uma personalidade pesada, dura, já completamente desacreditada do ímpeto pela vida. Quando eu falo que o niilismo é uma patologia, é que as pessoas acham que o niilismo é ficar lendo em livro. Como é que você traz isso para a tua vida? Você se desvincula das pessoas, você não tem conversa com as pessoas, você se desvincula de si próprio. Esse é o homem do subsolo. E o desejo dele de se irmanar é algo que ele soterrou de tal maneira que, quando lhe oferecem a mão estendida para amizade, quando repartem o pão antes da oferenda, ele acha que só pode ser mais uma pedrada. Quantas pessoas já não veem assim? Às vezes conhece uma pessoa legal, sabe? Namorado, uma namorada, uma pessoa com quem de quem começa a se aproximar, e a régua do passado não é meramente uma régua, parece mais uma forma. Por mais, claro, os traumas, as dificuldades, as desilusões, mas isso não permite que a pessoa se abra para aquilo que eu vou chamar aí de contingência do novo. O Jacques Lacan, psicanalista francês, ele tem um termo. Uma vez eu estava dando uma aula sobre um conto do Machado de Assis, vou falar para vocês até quando. 2018, na Casa das Rosas, em São Paulo. Estava dando um curso por lá. E eu estava dando uma aula, eu sempre me esqueço, não sei porquê, eu ainda vou analisar psicanaliticamente, porque eu esqueço sempre o nome desse conto. É impressionante. Ver se eu me lembro. Inclusive, eu já escrevi um ensaio sobre esse conto e às vezes me esqueço do nome dele, mas tudo bem, não tem problema.
O fato é que um aluno levantou a mão, um rapaz muito inteligente, ele fez um comentário do qual eu nunca mais me esqueci. Eu aprendo muito com vocês. Né? Foi um comentário aí muito bacana. Ele falou: olha, professor, o negócio é o seguinte: essa personagem aí que destruiu a própria vida, e na colocação do Machado poderia ter nostalgia da lama, nostalgia da dor, porque tem uma coisa que o Lacan falava, sobre a qual o Lacan falava, que era a dor conhecida. As pessoas subestimam isso. Não deveriam. Não deveriam. Por quê? Olha, eu reclamo do meu cotidiano, eu me exaspero, eu tenho pouco tempo para mim, digamos assim. Vamos pegar a voz de uma pessoa que poderia falar isso, né? Estou colocando aqui entre aspas. Reclamo do meu cotidiano, tenho pouco tempo para mim, gostaria de fazer mais as minhas coisas, gostaria mais de encontrar meus amigos, amigas. A pessoa fala assim. E você percebe que ela está exasperada, que está reclamando. Aí, de repente, conheceu uma pessoa, teve uma outra oportunidade de trabalho, a pessoa não consegue se mover. Por quê? Essa dor ela conhece, ela sabe o que a fustiga, ela sabe como ela está machucada, ela sabe como a vida está emperrada, ela sente isso e, ao mesmo tempo, ela percebe: isso eu conheço. Sair disso pode implicar a contingência, a abertura, a indeterminação da liberdade. Algo que o próprio Dostoiévski disse que é uma das coisas mais temerárias para o ser humano. Lá no capítulo do Grande Inquisidor, da lenda do Grande Inquisidor, romance dos Irmãos Karamazov, Dostoiévski disse: não há angústia maior para o ser humano do que encontrar alguém diante de quem possa se ajoelhar. Olha, a contemporaneidade vem mostrando como as pessoas podem ter medo mesmo da liberdade, podem assumir, a partir do medo, as posições mais reacionárias, mais antilibertárias, anti-emancipatórias. Não é isso? O homem do subsolo é a amostra desse desejo revertido em algo ainda mais tétrico do que a compulsão, que é o próprio cativeiro. Leiam a literatura, se descentrando. Tem pessoa que lê a literatura e quer achar o espelho de si na personagem. Gente, eu sempre digo isso. Tudo bem, não estou dizendo que não é válida essa postura. Mas, ó, por exemplo, quando eu era jovenzão lá, eu lia o Júlio Verne, eu não podia viajar, meus pais eram pessoas trabalhadoras, humildes. Eu lia lá o Júlio Verne, eu falava, mas eu vou entrar nesse balão aqui, eu vou dar a volta ao mundo em 80 dias. Olha lá, olha o que eu falava lá atrás, hein, gente? Olha como isso ficou forte em mim, hein? Era impressionante como eu. E quando eu vi o desenho do Tintim, vocês lembram do desenho do Tintim? Que ele viajava? Nossa, eu achava sensacional. Aí tinha um programa anos atrás, O Mundo Segundo os Brasileiros. Tem até hoje aí no YouTube, vocês conseguem achar. Eu vi aquelas viagens. Foi lá, naquela época eu já estava começando a mochilar, eu ficava louco. Eu ficava doido. Ou seja, eu não tinha vivido aquilo, não era meu. Era um ir adiante, era um me descentrar para conhecer o outro. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Vou dar um exemplo. Eu acho que eu já até contei esse exemplo aqui em aula, mas eu repito, vale a pena. Quando eu morei em Moscou, eu tive um relacionamento. Aí uma vez, não vou contar nada de íntimo, nada disso. Vocês sabem que de vida privada aqui compete única e exclusivamente ao professor. Só estou dizendo o seguinte: uma vez eu saí com a minha então namorada, nós estávamos num restaurante e a gente estava conversando. Eu vou mostrar um signo para vocês. A gente estava conversando e de repente ela fez uma colocação, fiz outra colocação, a gente não estava se entendendo. Não era nem. Ela queria sempre que eu falasse russo. Não, você tem que aprender o russo, vai falar russo tal, para deixar de falar o inglês mesmo, né? Fazer o desmame do inglês e falar o russo. Já que eu estava lá, né, em Roma como os romanos, como diria meu saudoso pai. E aí eu fiz, uma hora para tentar me expressar, eu usei esse gesto. Que todos vocês, todos vocês, todas e todos vocês sabem o que significa. Todo mundo. Aqui do Brasil, aí do Brasil, não sei se em Portugal, eu nunca vi ninguém fazendo esse gesto. Aliás, os portugueses são menos gestuais do que os brasileiros. Não sei se por herança italianófila no Brasil, né? Eu falo muito com as mãos aí. Mas eu fiz esse gesto, que seria tanto faz. Não é isso?
Tudo bem, tanto faz, beleza, vamos lá. E eu me lembro de que o fato de ela não ter entendido foi um choque para mim. Por quê? Porque como é que não poderia entender uma coisa que está completamente naturalizada para mim? Isso fez com que eu tivesse que sair de mim mesmo, me ver de fora, desnaturalizar a minha brasilidade e me ver como brasileiro, sabe onde? Fora do Brasil. Não é à toa que o sábio Saramago falou o quê? Pra você saber que você está na ilha, o que você tem que fazer? Sair dela. A não ser que você seja um geógrafo que estude a direção dos ventos e das correntes, você só vai saber se você está numa ilha saindo dessa ilha. Não é isso? Se descentrando. Então a literatura tem esse papel fundamental aí, um dos papéis fundamentais. O homem do subsolo, se ele está tocando vocês, se vocês estão se identificando com o homem do subsolo, olha, é um bom momento aí para vocês pensarem, nossa, por que eu estou tão magoada ou tão magoado? Por que isso está me machucando tanto? Sabe aquela pessoa? Porque tem uma coisa, gente. O pessoal fala assim, não, porque eu estou longe de tal pessoa já foi da minha vida, mas toda vez que você pensa nessa pessoa, você parece que amarrou essa pessoa ao pé da mesa. Sim ou não? Tem gente que é assim, hein? Tem gente que é desse jeito. Pode. Quem está assistindo essa aula aí, veja se vocês não fazem isso. Veja se vocês não fazem isso. Pensem, reflitam, sintam. Gente, vocês estão atravancando a própria vida de vocês. E aí o homem do subsolo levou isso às últimas consequências, porque isso vai desestruturando. Aí você conhece uma pessoa legal que estende a mão, uma pessoa que não é belicosa, uma pessoa que não é simplesmente uma pessoa narcisista, que só quer, é só o venha a nós sem vosso reino. Conhecem essa? O venha a nós e o vosso reino? Não da oração de Jesus Cristo, mas essa expressão venha a nós e o vosso reino. E aí a pessoa se abre para. Sabe, olha, a nossa época é tão competitiva, lamentavelmente competitiva, que eu acho hoje a coisa mais singela e bonita uma conversa em que uma pessoa possa simplesmente aprender. E não a distância, mas perto, sem competir, sem achar que não saber algo pode ser demérito. E a pessoa trocar ideias, sem, digamos, virar aquele olho torto. Ai, meu Deus, eu não sei isso. Que a pessoa possa partilhar. Esse tipo de atitude, afastando uma lógica que não é belicista, ele vai cobrar um preço, o boleto vai chegar, o preço é caríssimo. É a dimensão do ceticismo. O ceticismo. E aí começa a acontecer a dimensão de muitas pessoas aí em relacionamentos duríssimos, relacionamentos que, vamos dizer, trazem marca de muita ferida purulenta aberta, só que a pessoa não consegue se ver sozinha. A pessoa não consegue ali sair dessa rede. E aí começa uma dimensão de ofensa, uma dimensão de ressentimento, de rancor. Tem coisa mais dolorida, muitas vezes, do que uma palavra jogada só para, como se fosse ali um caco de vidro para cortar o pé, para dar uma pequena mutilada? O homem do subsolo tem essa lógica. Pior que o homem do subsolo, e aí com a herança trágica do patriarcado, é a situação da Anastácia Filipovna, no romance O Idiota. Vejam, Dostoiévski criou personagens femininas, olha, fortíssimas. Machado de Assis criou a Capitu, que é a Capitolina, um personagem simplesmente fenomenal. Aliás, uma das cenas mais bonitas da obra do Machado de Assis é quando a Capitu está tendo seu cabelo penteado pelo Bentinho, aí ela vira a cabeça para cima, o Bentinho está por cima dela e os lábios se encontram. É linda essa cena. É muito lírica. Ah, nesse caso aí o Machado não deixou de. Aí ele transmitiu para as criaturas o legado da nossa miséria naquela beleza, né? É uma cena muito bonita. Recentemente, no final do semestre passado, eu ministrei aulas aqui em Portugal sobre Dom Casmurro, né? Na universidade. E eu me emocionei bastante ao reler o romance e deparar com essa cena do Bentinho e da Capitu. Nós temos em Dostoiévski e o Tolstói, a Ana Karenina.
essa mulher pungente, de destino trágico, como Emma Bovary, né, heroína do romance Madame Bovary, do Gustave Flaubert. Agora, eu devo dizer que quando eu penso na Anastácia Filipovna, eu penso que hoje a Anastácia Filipovna não faria, ou eu acho que haveria menos chances, não que ela não pudesse fazer, porque é muito difícil quando essa deformação patriarcal traz uma dimensão de uma identidade não completa em si mesma para muitas mulheres. Como se a mulher precisasse sempre de uma companhia masculina. Isso é uma tragédia. Né? Isso é uma dimensão trágica e fúnebre e opressora aí do patriarcado. Anastácia Filipovna, ali naquele momento histórico, ou a mulher está sob a guarida do pai, ou ela está casada, né? Ou seja, uma tragédia, não pode trabalhar direito. E aí muitas mulheres que não se veem casadas, aí nós temos vários destinos a depender da situação social, uma tragédia. A Anastácia Filipovna estava numa época que demandava essa dimensão estúpida e opressora de virgindade, castrando a sexualidade das mulheres. E ela havia sido violada pelo canalha Totsky, que ao mesmo tempo cuidara dela. Olha que coisa complexa. Tipo a síndrome de Estocolmo, daquela moça que ficou no cativeiro durante uma década, salvo engano, em Estocolmo, na Suécia, num porão, no subsolo, e acabou se afeiçoando por aquele que dela cuidava. Ao mesmo tempo era o carcereiro, mas era a pessoa com quem ela convivia. Olha a dimensão mais rematada da dor conhecida lacaniana. E a Anastácia Filipovna, a única coisa que o Totsky poderia fazer por ela seria desposá-la, né? Seria tomá-la como sua esposa. Porque quem mais poderia se casar com ela se ela não tinha mais aquela condição de ser uma moça virgem? É um absurdo, né, gente? Não precisa nem dizer o que eu acho disso. É um absurdo completo daquele tipo de sociedade. Era real, né? E aí, Anastácia Filipovna, olhem que coisa interessante. Quer dizer, duríssima. Porém, olha a inteligência dela, que ela é muito inteligente, muito ardorosa. Mulher ardorosa, muito bonita também, descrita com uma suma beleza. Ela é, por aquela sociedade, coisificada. O que ela poderia fazer para ter uma reversão, digamos, num jogo de poder? Se ela conseguir jogar os homens que a desejam uns contra os outros, ela pode fazer com que as cabeças deles se batam. E eu diria para vocês que é algo assim que vai acontecendo com a Anastácia Filipovna. E alguém como Ragozin, que é uma personagem parelha ao Totsky, se oferece para desposá-la. Só que do outro lado, tem essa que é a personagem mais bonita da obra de Dostoiévski, do coração mais bonito, o Príncipe Muishkin, fusão dostoiévskiana, Jesus Cristo e Dom Quixote. E o Muishkin, diferentemente daqueles leilões na sociedade de corte, na sociedade nobre de então, da Rússia dos 1800, o que ele tinha a oferecer a Anastácia era trabalho, dignidade. O outro queria leiloá-la, queria apresentar seu poder econômico. O Muishkin estava ali para falar: essa dor conhecida acabou. A partir de agora, nós teremos dignidade, que é o que você merece. O Muishkin tinha um amor ágape, abnegado. É dubitativo se ele de fato amava Anastácia como ele amava, por exemplo, a Aglaia e Epantina, que talvez tenha sido seu verdadeiro amor. Mas ele tinha essa dimensão ali de fazer com que a Anastácia não fosse mais olhada de través naquela sociedade duríssima. O duro, gente, e aí tem esse. Eu muitas vezes chamo justamente o homem do subsolo. Eu chamo o homem do subsolo de protótipo de todas as personagens nihilistas, trágicas, tétricas de Dostoiévski. Por quê? Porque essa dinâmica de se alimentar da lama e começar a se regozijar com a lama, de lógica de descrença, que se soterra profundamente com as pedras e lama,
para poder afastar de qualquer maneira qualquer nesga de luz, qualquer nesga de redenção. Essa dimensão é tão forte nas personagens nihilistas de Dostoiévski, a partir ali do molde do homem do subsolo, que ela se reitera nos suicidas, naqueles que vão fazer o elogio do próprio naufrágio, como tragicamente, eu fico muito triste, como tragicamente acontece com a Anastácia Filipovna. Ela chega a despojar o Mishkin, mas ela corre como se ela fosse em direção ali, digamos, como um meteoro em rota de colisão consigo próprio. E ela desposa justamente aquele que vai consumar a destruição que vinha ali com Trotsky. Isso nos dá o que pensar. E aí o Dostoiévski, ele fez reflexões que eu considero que são muito importantes para a situação da mulher na época, e que hoje, olha que coisa interessante, são retomadas por, eu acompanho, né, muitas vozes dos movimentos feministas, e se tenta, as pessoas que estão pensando sobre isso tentam alertar as moças para relacionamentos tóxicos, abusivos, deletérios, porque vejam, no patriarcado, a identidade repleta de si, a opressora masculina, colocada masculina, faz com que nós nunca somos íntegros e inteiros em nós mesmos, mas a dimensão da mulher hipossuficiente economicamente no sentido histórico, ou seja, alijada do poder econômico, que é uma tragédia, uma opressão, gera uma série de identidades incompletas, essa dimensão ali da necessidade de pertencimento. Claro que hoje nós chegamos à dimensão de um super individualismo, que pode ser um tema para uma outra discussão, né? Isso seria um tema para uma outra discussão. Mas no caso da Anastácia, e no caso do Homem do Subsolo, vejam, um homem e uma mulher ali na obra de Dostoiévski, ambos passaram a identificar para si um pendor que se irmana, que deseja que a lógica do carrasco traga uma vergastada nas costas deles próprios. O homem de subsolo, olhando a Lisa como carrasca, quando ela está estendendo a mão para ser amiga dele, para se comiserar com a sua dor, ele, na verdade, só consegue ver o outro com uma projeção. Vejam, sobre o outro, tem ali como anteparo, ele só vê a projeção do seu inferno. E assim Anastácia Filipovna, tragicamente aviltada numa sociedade de opressão contra as mulheres, uma sociedade que não dá espaço e horizonte de expectativas para a mulher se ressignificar para além daquela lógica de opressão, ela traz como figuração do poder a aceitação da posição dominada para ela. Então ela se identifica com o carrasco e se joga para o Ragozin que vai destruí-la. Vocês percebem que lógica paradoxal? Vocês percebem como é importante, como são importantes esses discursos de ressignificação das relações que os movimentos feministas fazem? Para dizer, olha, isso não é um destino. Ou, aliás, isso pode ser um destino se não for ressignificado, porque é um destino atrelado a um tipo de subjetividade deformada, oprimida da lógica do patriarcado aí. E isso agora, colocando o homem de subsolo e Anastácia Filipovna em correlação, ambos se alimentaram daquilo que eu vou chamar de dor conhecida, daquilo que eu estou chamando de reversão do desejo em compulsão, em cárcere, em cativeiro. Vocês percebem? Porque, gente, eu digo isso sempre nos meus cursos e digo agora para vocês. A dominação, ela não é vista apenas e tão somente como dominação. Se assim o fosse, se as pessoas apresentassem para nós o peso das correntes, olha, você está acorrentada, você está acorrentado. Talvez fosse mais fácil, talvez, hein? Olha aqui o condicional que eu coloco aqui. Talvez fosse mais fácil se libertar. Não. A dominação é imantada de afeto. Ela é naturalizada pelas pessoas que nós amamos, que nos socializaram, que nos formaram dessa maneira. A gente aceitou isso e aceitou isso como natural. A gente se viu pertencendo a isso, a gente dimensionou identidade nessa lógica. Você percebe, gente? Então, essas duas personagens nos fazem pensar sobre a reversão do desejo em compulsão, sobre a dimensão de uma recalcitrância, de uma reiteração.
E tanto o Homem do Subsolo, na sua dinâmica do ressentimento, do ceticismo, quanto a Anastácia Filipovna, tragicamente se entregando, digamos, ao próprio naufrágio, ao elogio do naufrágio, ambos tiveram, a Lisa para o Homem do Subsolo, o Muishkin, né, para a Anastácia, ambos tiveram a possibilidade de desvio daquela trajetória. Quantas pessoas estão assistindo a, a, a essa aula nesse momento aqui? Quantas pessoas estão assistindo a essa aula e podem ter na sua cabeça exemplos para contar parelhos ao que eu estou dizendo aqui? Parelhos, né? Para pensar, repensar aí marcos de socialização, marcos identitários, marcos do ressentimento. Então, não sei, eu diria assim, para a gente começar, para nós começarmos a nos encaminhar aí para o término dessa aula, o que eu diria para vocês, para começar a abrir para as perguntas de vocês, o que eu diria? Sabe aquela pessoa de quem vocês estão distanciados faz tempo, mas que está ali no imaginário de vocês, e que quando você pensa nessa pessoa e sobre quem você pensa e range os dentes, às vezes até retesa o punho de raiva, de ressentimento, de... Eu costumo dizer o seguinte: existem pessoas que acham que todo rio deságua no mar. Isso não é verdade. A propensão da lei nos ensina Sir Isaac Newton que a propensão do rio, de fato, é a propensão de desaguar no mar, dada a lei da gravidade. Mas existem rios cujas curvas de nível fazem com que se esturriquem antes de desaguar seus sonhos ou seus ímpetos no mar. E assim acontece com relacionamentos e amizades. Então tem uma coisa de aceitação também da distância e dos caminhos aí. Porque certamente esse ranger de dentes já não é para a pessoa. É para o próprio afeto que nós nutrimos em nós. E aí, quando encontrarmos uma pessoa parelha, talvez projetemos essa mesma dimensão nessa outra pessoa que venhamos a encontrar. Olha, gente, Dostoiévski nos mostra, sobretudo com seus personagens luminares, eles nos mostram uma leitura de subjetividade dos nihilistas fora desse revanchismo. Como a Lisa, como o príncipe Muishkin, como a Alyosha Karamazov não estão dispostos e dispostas ao braço de ferro, a outra personagem sequer sabe conversar sem disputar. Vocês estão percebendo? Isso é muito duro e faz com que a gente reflita. Gente, eu quero agradecer a audiência de vocês e eu vou dar um recado para vocês agora. E eu peço que vocês comecem a fazer as perguntas de vocês agora, quem tiver perguntas, em caixa alta, para eu poder responder as perguntas de vocês. Então, preparem as perguntas enquanto eu dou o recado. Quem tiver interesse aqui para assistir ao recado pode acompanhar. E eu quero dar um recado para vocês agora, que é o seguinte, gente. Que é o seguinte, olha só, pessoal, estou super contente aqui pelo seguinte. Nós estamos, olha só, nós estamos aqui neste momento. Deixa eu dar um recado para vocês. Opa, aqui, pessoal, vamos lá. Deixa eu pegar aqui. Opa, tem que pegar a outra mensagenzinha. Olha, gente, um recado rápido. Provavelmente vai ser o último recado que eu dou sobre esse curso. Quer dizer, eu ainda estou fazendo a divulgação e tudo mais, né? Mas quero dizer a vocês que ainda há vagas, ainda há, mas são poucas. Nós estamos chegando a 90, já subiu aqui. Já houve pessoas que se inscreveram durante a live. Aliás, eu quero agradecer a quem fez a inscrição durante a live aqui, né? Porque é o seguinte, ó. Esse curso sobre Dostoiévski Machado de Assis, ele vai acontecer pelo Zoom. Eu vou ministrar pelo Zoom a partir do próximo sábado, dia 25 de setembro, tá bom? O curso tem valor acessível e democrático. Quem não puder assistir às aulas ao vivo, que vão ser nos dias 25 de setembro, 2, 9 e 16 de outubro, sábados, 4 sábados, como está aí no cartaz, das 11 da manhã à 1 da tarde, vai poder assistir às gravações das aulas. Você pode se inscrever por esse link que está aqui no chat, depois eu vou deixar o link aqui embaixo, tá? Olha só, a Karina está fazendo uma pergunta, que a Karina está inscrita. Para o curso Dostoiévski Machado, precisa de alguma leitura
prévia. Não, querida, vocês podem ir lendo conforme as aulas e eu vou fazer todas as mediações. Inclusive, é muito importante dizer isso, porque esses cursos são abertos para todo mundo, que leu ou que não leu. Porque eu tenho preocupação aqui de fazer todas as mediações didáticas aí para poder para justamente poder acompanhar essas discussões com vocês. E eu quero trazer o alienista do Machado de Assis em diálogo com o Príncipe Muishkin, do romance O Idiota. Eu quero trazer o Espelho, a Igreja do Diabo e Pai contra Mãe, em diálogo com o Sonho de Homem Ridículo, de Dostoiévski. Um paradoxalista, uma apologia da guerra, que uniria, a despeito do egoísmo burguês cotidiano, olha que coisa, que discussão, uma tragédia que o Dostoiévski traz à tona, e Memórias do Subsolo também. Então, temas dessa aula de hoje, se você gostou dessa aula de hoje, saiba que no curso sobre Dostoiévski e Machado de Assis, eu vou aprofundar muito essas discussões. Então, aproveite, as vagas estão acabando, devem acabar, gente, entre amanhã, vamos dizer que entre amanhã, sábado e domingo, no máximo, mais tardar, essas vagas já devem acabar aí, se ficar alguma vaga, muito pouca, então aproveitem, a sala é ampla, mas as vagas, elas são finitas, elas não são infinitas, e elas estão acabando. Aproveitem o valor acessível e democrático. Eu faço esses cursos justamente com salas amplas. Primeiro, para democratizar o conhecimento, é ótimo para os alunos e alunas, porque o valor fica bastante acessível e democrático. E também é ótimo para o professor, porque forma uma sala ampla, e o trabalho ali é condigno, é muito bacana trabalhar ali com vocês para ministrar esses cursos, gente. Então tá aí, Dostoiévski e Machado de Assis, que é a próxima pedida desse meu curso, tá bom? Depois, gente, é o seguinte, depois que terminar esse curso, nós estamos aí, vamos estar próximos já do novembro e dezembro, 2 meses e meio para o, olha lá, dia 16, né? Meados de outubro, já vai faltar muito pouco. A gente vai ter aí um curso, um lançamento em novembro dos cursos anteriores, aí não faz parte desses cursos individuais que eu venho ministrando, com temas novos, e depois vai haver mais um curso que eu vou ministrar esse ano ainda sobre Dostoiévski, e aí a gente vai ter a alegria de fechar com chave de ouro, né? Essa trajetória de curso sobre Dostoiévski, esse grande autor, ó, essa foto que vocês estão vendo aí é do busto do Dostoiévski, que está no túmulo dele. Fui eu que tirei essa foto do Dostoiévski, né? Essa foto aí fui eu que tirei. E eu espero mostrar para vocês o túmulo do Dostoiévski lá em São Petersburgo. Então se inscrevam, quem tiver interesse em fazer o curso, se inscreva, garanta a sua vaga. É muito fácil fazer a inscrição via plataforma Simpla, tá bom? É só você chegar ali no site, fazer a sua inscrição e tá tudo certo. Tá bom, gente? Tá aí, tudo colocado, e aí a gente vai, gente. Então, eu agradeço muito a vocês. Deixa eu procurar. Quem tiver perguntas pode fazer. Eu vou procurar algumas colocações de vocês aí. Deixa eu ver. O pessoal está colocando. Deixa eu pegar alguma colocação aqui. Deixa eu ver. Vamos ver o que nós temos aqui. Ah, olha, o Gabriel faz uma pergunta aqui bacana. Se a regra é um mundo em que se deve produzir cada vez mais e formar laços líquidos por interesse, até onde é uma opção ir contra tudo isso? Já que todos estamos submetidos. Então, Gabriel, vamos pensar o seguinte: a época que havia o horror da escravidão, houve pessoas salvíficas que se rebelaram profundamente. Se essas pessoas não tivessem um imaginário para além do horizonte lamentável e trágico a que eram submetidas, ou seja, para além daquele horror da escravidão, a escravidão, que é a maior chaga da sociedade brasileira, da história do Brasil, ela não teria sido superada. Então, quando a gente pensa que as coisas estão dadas, eu vou reiterar isso, bom, a gente vai fazer parte, vai trazer a doença para nós, com certeza. Eu tenho a seguinte dimensão: existe um documentário, A Sociologia é um Esporte de Combate, do sociólogo francês Pierre Bourdieu, né? Muito interessante para vocês assistirem a esse documentário. E ele diz que conhecer as nossas determinações, aquilo que nos aguilhoa, é uma possibilidade mesma de entender como viemos a ser e, eventualmente, que é muito difícil, tomarmos decisões mais autônomas, mais dissonantes. Então, eu suponho,
com boa dose de probabilidade, que as pessoas que estão aqui assistindo a essa aula e as pessoas, né, que assistem aos demais vídeos do meu canal do YouTube, que fazem os meus cursos, que essas pessoas certamente, muito provavelmente, não estão satisfeitas com o rumo, como as coisas, o rumo dessa sociedade, com o rumo das coisas tal como elas estão sendo apresentadas. E isso é muito salutar. Ainda que traga uma dor de não pertencimento, de estranhamento, eu diria que a inadaptação a uma sociedade tão doente como a nossa é um sinal de sanidade maravilhoso, né? Porque o grau de frieza, enregelamento, alienação, desamor, desamizade, né? A que essa sociedade chegou é, assim, atroz. E, na verdade, a cada vez que eu passo, né, eu vejo a coerção do sorriso nas redes sociais, eu percebo, olha, a coisa é brava, né? A coisa tá. Quanto de autoconvencimento. E agora esses mantras, para que as pessoas se convençam ali de que estão ali pertencendo a esse tipo de lógica de felicidade coercitiva. A felicidade tem de tudo, menos de coerção. A felicidade, muitas vezes, ela se parece, a alegria, com aquele capim que nasce pelas frestas da calçada quebradiça. Nasce a esmo. Você não esperava que viesse uma vida verdejante ali entre aquele asfalto ao quebrado da calçada. E, no entanto, veio, né, gente? Vamos lá. É, olha aí o encadeamento do raciocínio. Quando eu falava da dor de perder a ingenuidade de que as pessoas são todas amáveis, isso traz uma lucidez e é uma dor muito grande. E essa dor é parteira de uma sabedoria. Era disso que eu falava quando eu trouxe à tona a dimensão aí, justamente de que com a superação dessa ingenuidade primeira com relação às pessoas, e nós temos aí essa questão de que a pessoa pode realmente se abrir para um ser humano mais complexo, não a extensão pura e simplesmente dos afetos de casa, quando eles existem, né? Porque muitas vezes, infelizmente, há famílias para quem esses afetos não existem, mas também a dimensão salvífica de que, olha, nem todas as pessoas estão enregeladas, estão com pedra nos bolsos, porque realmente a impressão que nós temos, a falta de confiança uns nos outros, umas nas outras, que nós temos hoje na sociedade, parece que realmente a gente se aproxima das pessoas com pedras nos bolsos e que a conversa ela não consegue ter aquele grau de leveza, de interesse pelo outro, sem que nós tenhamos que nos colocar a cada momento a respeito do que fazemos, a nossa fortaleza, e não a partilha do pão também da fragilidade, né? Essa é uma dor bonita, é uma dor de parto outro, para você sair digamos, de um antiútero desse tipo de sociedade coercitiva e buscar algumas frestas pelo caminho, né? Então, é isso aí, gente. Vamos lá, vamos ver aí. Deixa eu ver aqui, tem o Matheus Costa. Ah, não, tá falando para Renata, te recomendo o livro do Byung-Chul Han, A Sociedade Paliativa à Dor Hoje. E a Karina já coloca, fugir da dor já é um sofrimento. Exatamente. Gente, a gente tem essa dimensão, né? Existem pessoas que não conseguem dimensionar que passar por um calvário pode ser uma dimensão aí de ressignificar. Por exemplo, porque quando uma determinada posição na vida, na sociedade é naturalizada, só um deslocamento, uma quebra, né, um estilhaço pode fazer com que a pessoa perceba algo para além ali para além daquele horizonte de significação. Por exemplo, no caso da Anastácia, né? Se a Anastácia tivesse a possibilidade de conversar com pessoas, se ela estivesse numa época histórica que não relegasse a mulher àquela situação de extrema opressão a que ela foi submetida, ela poderia ter um outro horizonte de expectativas, um outro encaminhamento que não aquela entrega de si para o próprio Ragozin, como se ter sido aviltada pela primeira vez já comportasse o juízo dessa sociedade de que ela não podia mais fazer parte dessa sociedade mesma e que por isso teria que concordar com a visão do algoz. Sem uma dor salvífica, sem uma ressignificação disso, ela não, e houve e houve a mão estendida, né,
do príncipe Muishkin nesse sentido, né, pessoal? Então é algo aí sobre o que a gente pode pensar, né? Então, estamos aí, tá bom? Mais questões? Vamos lá, gente. Vamos ver essa questão aí. Vamos lá, pessoal. Deixa eu ver aqui para vocês. Vamos ver se estou vendo as colocações que vocês estão fazendo aí ao longo da live. A Elizabeth traz aqui uma colocação. O mito da caverna mostra que as pessoas não se convencem facilmente. A Elizabeth é curioso, né? Porque aquela pessoa no mito da caverna do Platão, ali na República, aquela pessoa que vai até que entende que as sombras projetadas sobre a parede da caverna são sombras, não são os deuses. E ela vai contar para as outras pessoas aguilhoadas dentro da caverna que são deuses, elas fazem com que essas pessoas percam digamos, a inocência ou a mistificação, a mitificação. As pessoas depois vão matar digamos, a pessoa libertadora. Para vocês perceberem como a dimensão de dor conhecida é forte, como essa dimensão de reversão de desejo em compulsão também é muito forte aqui. Pessoal, vamos ver se temos aqui mais colocações aqui, vamos ver aqui o que vocês estão trazendo. Olha, o pessoal, obrigado ao Felipe, que gostou da aula, muito obrigado. A Maria José falou que vai assistir depois a aula por inteiro, muito obrigado, Maria José, eu agradeço muito. Gente, olha, eu quero agradecer aí a todas e a todos vocês. Nós estamos aí com essa aula, mais essa aula. Muito obrigado a todas e a todos que acompanharam essa aula aqui ao vivo. Você também que assistiu a essa aula gravada. Quero agradecer a vocês. Um grande abraço a todas e a todos. Quero dizer que neste sábado, às 10 horas da manhã, vai haver uma resenha aqui no meu canal do filme sobre o filme O Senhor das Armas, do Andrew Niccol, que é um diretor estadunidense. É um belo filme ali, o Nicolas Cage faz o papel lá do traficante de armas, uma personagem, um canalha, digamos assim, e uma personagem muito cínica. O filme é muito interessante como crítica, e vindo de Hollywood ali, interessante esse filme, um bom filme, mostrando ali aquele mercado de armas e como, de fato, ali existe uma tensão radical ali na vida dessa personagem. Isso no sábado, às 10 horas da manhã. No domingo, às 11 horas da manhã, nas viagens de Vassoler, eu vou trazer para vocês, justamente, a cidade de Évora, no coração do Alentejo, em Portugal. Eu vou levar vocês nesse que, para mim, até agora é o ponto alto das viagens de Vassoler. Eu vou levar vocês à Capela dos Ossos. Os ossos que aqui estamos, pelos vossos esperamos. A gente vai ver essa dimensão. Vocês vão ver ali os crânios compondo na capela que fica dentro da igreja de São Francisco, no Mosteiro dos Franciscanos, em Évora, tá bom? Então, isso no domingo, às 11 horas da manhã. Tá bom, gente? Muito obrigado a todas e a todos vocês, muito obrigado aí pela participação aqui no canal, muito obrigado a todas e a todos vocês. Eu agradeço aí a participação de vocês, um forte abraço, tudo de bom, gente, valeu, pessoal, tchau, gente, um grande abraço, tchau, pessoal, valeu, gente, tchau, valeu!